Olá, sou o Tomás. Viemos aqui falar um pouco sobre a crise da habitação, esse campo de luta histórico com já tantos anos, e da organização em que participamos para travar essa luta e conseguir ganhos para a classe trabalhadora. Obrigado, Helena e Tomás, por terem vindo. Vocês podem contar um pouco sobre a organização Habitação hoje? O que motivou sua fundação, quando foi criada e qual é a sua forma de atuação? Sim, a Habitação hoje foi criada em 2021, em plena pandemia do Covid-19, ou seja, esta é a data oficial, não é? Porque trata-se de um plano de organização, porque estávamos a viver uma realidade que não era nova, é histórica, mas que ao mesmo tempo estava a agudizar naquela altura, porque estávamos a ser mandados ficar dentro de casa e muitas pessoas não tinham casa. E ao mesmo tempo sabíamos que com o voltar à normalidade, os despejos estavam a voltar, e normalidade digo para certas pessoas, porque nunca foi normal para muitas outras, os despejos estavam a retomar, estávamos a ver pessoas a ser postas na rua, sem soluções, sem possibilidade de resistir praticamente, e a organização surge mesmo nesse sentido de ninguém tem que passar por isto sozinho, em primeiro lugar, não é um problema individual na medida em que ele é um problema da sociedade e, portanto, não podemos deixar que ninguém passe por isto sozinho, por isso vamos criar mecanismos de resistência coletiva. Isto significa que dentro da organização, desde o início, que começamos a tentar evitar despejos ilegais, injustos, que desrespeitem diretamente o direito à habitação, mas também a reunirmos de pessoas que o possam fazer, como advogados, psicólogos, para poder acompanhar esse processo, mas ao mesmo tempo sabendo que, à partida, e na maior parte dos casos, nunca é possível resolvê-los através da justiça, porque a justiça tem historicamente beneficiado os senhorios e nunca os inquilinos, e portanto também começar a pensar como é que através da organização coletiva nos podemos continuar a resistir e ir mais longe, e depois não só resistir, começar a sermos nós a organizar as nossas cidades, a organizar a forma como vivemos e aí sim garantir o direito à habitação. Muito bem. E nesse contexto, né, que surgiu o coletivo Habitação Hoje, quais são os exemplos dos tipos de situações que envolvem problemas de habitação que a organização lida, né? Como é que é a forma de atuação dela ali em relação aos problemas que chegam? Os problemas de habitação há várias vertentes do problema, não é? E várias escalas do problema. E, portanto, uma das formas onde as pessoas nos contactam com as suas situações é as nossas assembleias quinzenais, em que temos um espaço aberto, onde tentamos dar encaminhamento aos casos urgentes, que são normalmente urgentes e muito graves, das pessoas que nos chegam com essas situações. E, portanto, neste tempo, temos acompanhado e lutado junto de pessoas com situações muito diversas. E só para tentar ir um bocadinho atrás, não é? Alguém que está com um problema de habitação, à partida, não é o único problema que ela viva, porque significa que é uma pessoa que está vulnerabilizada nas várias escalas da sua vida. E significa que, e por isso também, a maior parte dos casos que nos chegam são mulheres. Quer sejam mulheres mais velhas, idosas, que as pensões são tão baixas que estão neste momento a ter que se decidir entre pagar a medicação, comer ou pagar a renda. Temos mães solteiras, mães sozinhas. O que é que isto significa? Que temos mulheres que acumulam trabalhos precários, mesmo assim têm salários muito mais baixos, com filhos a seu cargo e estão neste momento a passar por despejos, sem conseguir encontrar casa, consequentemente a passar por depressões, crise de ansiedade,
ter que tomar medicamentos para poder ir trabalhar e tomar conta dos filhos, mas ao mesmo tempo em situações de abuso de senhorios que lhes entram em casa, que tentam despejar, que tentam ameaçar, inclusive com os filhos, e portanto também não podem tomar a medicação porque senão não vão estar aptas a responder ao problema. Temos muitos jovens. Hoje em dia há jovens a abandonar o ensino superior ou os estudos, mas, por exemplo, no caso do Porto, isso é muito claro, com jovens que querem ir para a universidade e que, se são deslocados, não conseguem entrar na faculdade, porque até entraram na faculdade no processo de admissão, mas depois não conseguem pagar a renda. Portanto, os problemas são vários. Depois, dentro desse problema do acesso, temos a questão da sobrelotação, muito presente, por exemplo, nas comunidades imigrantes. Temos hoje 10, 15 pessoas a viver num quarto, sem casa de banho, sem condições de saneamento, de dignidade, de privacidade, cheios de pragas, baratas, ratos. Temos a questão da condição das casas. Temos, por exemplo, a situação de umidade, bolores, frio. Só um dado que eu acho que é muito relevante de partilhar. Em janeiro de 2020, no pior ano da pandemia em Portugal, morreram mais pessoas de frio dentro das casas do que de Covid. Portanto, acho que isto já diz muito sobre o que são as condições das casas. Se formos a ver ainda na especificidade do Porto, com a umidade, a quantidade de crianças e adultos, mas essencialmente crianças com problemas respiratórios que começam como uma asma, como umas alergias, que se tornam crónicos e, portanto, que vão ficar para a vida inteira com doenças associadas às condições das casas, é também um problema deles. E também, muito particularmente, por exemplo, em habitação pública, isto é uma coisa que nós temos verificado, uma grande incidência nestas doenças, também por causa da má condição das casas mesmo. Nossa, perfeito. É preocupante o cenário, né? Sim. E falaste aí um pouco dos números, né? E desse problema de habitação. E o que é o atual contexto dessa crise de habitação hoje em Portugal e no Porto, assim, né? Quais são os dados? Como é que é esse atual contexto? A atual crise da habitação em Portugal e no Porto, não é? Revela muito qual é o propósito da habitação no modelo económico atual, que é uma mercadoria, como há muitas, e serve para fazer dinheiro. É para isso que é esse propósito da habitação. Então, vemos, quando andamos pelas ruas, principalmente do Porto e Lisboa, mas por vários pontos do país, muitas casas completamente vazias, a ficarem degradadas, porque uma casa vazia degrada-se muito mais depressa, para servir o propósito da acumulação de capital. Então, há dados completamente absurdos. Por exemplo, o número de devolutos atualmente existentes na Rua de Santa Catarina e na Rua da Alegria serviam para dar casa a toda a gente que está na lista de espera da habitação social. São cerca de 1000 agregados e pronto, e podiam viver só em 2 ruas. No Porto, em geral, há 20.000 habitações vazias, podiam estar lá 20.000 agregados. No país inteiro são uns 700.000. E nota-se que estas casas de luta estão principalmente na cidade, chegados ao centro da cidade, onde estão as linhas de autocarro, de metro, onde estão os cafés, os restaurantes, os teatros, onde está tudo aquilo que nós reivindicamos quando falamos da direito à cidade. Há várias propostas, não é? Que nós, para solucionar o direito à habitação, temos que construir mais, e essa construção mais, não é? Não dá para construir onde já existem casas, portanto seria construir para fora. E seria construir para fora onde não há nenhum desses serviços do qual as pessoas precisam e do qual não há, inclusive, trabalho. Portanto, quando falamos do contexto da crise de habitação, falamos de um contexto em que há ruas inteiras, comunidades inteiras, expulsas das suas cidades para as periferias, para servir o processo de acumulação, tanto em deixá-las vazias como a servir a indústria do turismo.
e há uma comparação que eu acho que é relevante fazer, que é, em Portugal, em primeiro lugar, há 2% de habitação pública apenas, ou seja, há 2% das habitações existentes são públicas. E eu acho que vale a pena nós pensarmos, não é? Porque depois de 74 houve um esforço para a criação de um Sistema Nacional de Saúde, para a criação de um Sistema Nacional de Educação, que faz com que, a partir de ainda hoje, numa condição mais ou menos normal, e não ignorando o contexto do país, não é? Que é muito diverso, à partida ninguém vai morrer à porta de um hospital porque não tem dinheiro para o pagar, não é? Mas isso não acontece com a habitação. A habitação nunca foi entendida, apesar de ser um direito constitucional e estar na Constituição, ela nunca foi entendida como de facto um direito garantido pelo Estado. E significa que, além de hoje só termos 2% de habitação, o processo desde a democracia em Portugal foi o contrário, foi a de alienação do património, ou seja, de venda do património público e de não investimento. Isso significa que hoje temos um parque público degradado, em péssimas condições e completamente insuficiente. Retomando a questão da domo social, no Porto existem mais ou menos 3.000 pessoas em lista de espera. Isto significa que são agregados que conseguiram entrar para 3.000 pessoas, ou seja, 1.000 agregados, que conseguiram entrar para a lista, mas 75% das candidaturas são recusadas. E isto não quer dizer que essas pessoas não precisem de casa, quer dizer que é uma estratégia política manter o número de pessoas em lista de espera nos 1.000 agregados, para não mostrar o problema, mas o que nós vemos é que é impossível para a maior parte das pessoas hoje pagar uma renda no Porto, muito menos comprar, não é? E além disso, temos uma situação que poderemos falar mais à frente, que as políticas públicas, mesmo no que toca à habitação pública, estão a ser direcionadas de uma habitação como nós costumamos estar habituados na habitação social, que é uma renda apoiada, uma renda de acordo com os rendimentos dos agregados, e passa a ser uma renda de acordo com a renda do mercado, para chegar a um novo grupo da população, que, segundo os nossos estudos mais recentes, estão a chegar aos 30% mais ricos da população. Isso quer dizer que o Estado, e as câmaras em particular, estão a direcionar o dinheiro investido em habitação pública para os 30%, no Porto, para os 30% mais ricos. E, portanto, eles próprios terem um papel ativo na gentrificação das cidades. Quer dizer que ao mesmo tempo, como o Tomás falava, que há um processo de expulsão para fora da cidade, das camadas mais pobres, empobrecidas durante décadas, séculos, o próprio Estado promove a inserção dessas pessoas na cidade, não só com essas políticas, mas com todas as outras políticas que discutiremos depois. Interessante. Disseste aí que o direito à habitação é garantido na Constituição, né, como um direito fundamental. Entretanto, ele não é observado na prática. E, aproveitando aí o assunto, quais são os principais direitos dos inquilinos nesse sentido e assim, como que eles não são respeitados? Ou, assim, se puder dar em casos de exemplos ou citar de forma geral, em relação a isso, porque tem, ou seja, o cidadão, a cidadã, o imigrante tem o direito ali à habitação digna, mas na prática não é muito observado, né? Então, se puderem comentar um pouco sobre dessa questão de... Sim, então a primeira grande ponto, não é? Como o Tomás estava a falar, a habitação é entendida como é vista, e não só, é na prática uma mercadoria. O que isso significa? Que para nós acedermos a uma casa temos que pagar por ela. Pagar num mercado desregulado, livre, que significa que o preço não é controlado. Portanto, logo a partir daí já se percebe que os direitos de um inquilino estão muito reduzidos, porque o direito do inquilino logo à partida é poder alugar a casa ao preço que ele pode pagar, mas num mercado que está desregulado e que não é controlado, e portanto, se ele não tiver dinheiro para pagar a renda, boa sorte, que procura noutro sítio, vai para mais longe,
vá deslocar-se para ir para o trabalho de 2 horas por dia em autocarros cheios de gente, que não funcionam, em linhas de transportes impossíveis. Portanto, aí acho que já nos permite contextualizar um bocadinho como é a relação desigual no que se trata dos direitos de senhorios inquilinos. Depois, e é importante dar um marco histórico, em 2012, logo depois da grande crise de 2008, com a presença da Troika em Portugal, portanto, o Banco Central Europeu, todas as instituições financeiras, uma das pressões que foi feita pela União Europeia em Portugal foi que se começasse a facilitar os despejos. Então há uma lei muito conhecida, de 2012, que é a Lei Cristas, que no fundo está inserida no novo regime de arrendamento urbano, que veio facilitar muitos despejos. Isto quer dizer que se foi criado um balcão, onde o senhorio só tem de ir registar a vontade de despejar, e a partir daí o processo é muito mais facilitado. E isto também tornou muito mais difícil para o inquilino se proteger, e foram completamente eliminados muitos direitos que até aqui os inquilinos tinham. Pronto. Ao mesmo tempo que acontecia isto, esta lei foi, no mesmo ano, estavam a ser aprovadas leis, como por exemplo a lei dos vistos gold, que facilitava o investimento em habitação para, por exemplo, no caso dos vistos gold, obter cidadania portuguesa. Então isso significa que, ao mesmo tempo que as pessoas estavam a ser massivamente despejadas, e, por exemplo, na Associação de Inquilinos aqui do Norte, eles contam que nesse ano as pessoas faziam fila no quarteirão todo, porque eram tantos os casos de despejos diários que eles não tinham forma de atender todas as pessoas. Ao mesmo tempo que isso está a acontecer, que as pessoas estão a ser despejadas, há facilitação de investimento em imobiliário para investidores estrangeiros com muito dinheiro, porque eram investimentos à volta do €500 mil. Então isso estava a tornar cada vez mais difícil às pessoas encontrar casa. Tudo ao mesmo tempo, não é? Estavam a ser despejados, mais difícil de encontrar casa. E ao mesmo tempo estava a tornar-se cada vez mais fácil de ser despejado, mas dando mais direitos aos senhorios. O que é que isto significa? Que hoje vemos muitas pessoas sem contrato de arrendamento, com contratos que não estão declarados nas finanças, que têm que pagar em dinheiro, não é? Têm que pagar em efetivo e, portanto, também não têm como comprovar que têm um contrato de arrendamento, que são despejadas sem sequer se conseguirem defender, e isso é mais uma forma de dar poder aos senhorios, não é? Que acabam por poder despejar quando quiserem, para além do legal. No que toca aos direitos, os direitos nós na habitação hoje costumamos dizer que é impossível parar um despejo, mesmo que o inquilino tenha toda a legitimidade de ficar na casa e que o contrato devesse ser renovado. O que nós conseguimos é adiar despejos. Isto mostra isto com equipas de advogados e com o conhecimento das leis. Isto quer dizer que o inquilino está sempre impotente relativamente à sua possibilidade de estabilidade a longo prazo no que toca a um contrato de arrendamento. Depois, para além disto, temos o que não está propriamente na base do legal, mas que é uma realidade do arrendamento em Portugal. Um exemplo muito paradigmático é, por exemplo, quando estávamos a acompanhar uns agregados familiares que estavam a ser despejados num bairro social em Gaia, do IRU, que é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, portanto, ainda por cima casas públicas, um processo de despejo ilegal, que não cumpria a própria lei, e nós tínhamos, portanto, eles iam despejando uma família por semana e nós tínhamos para despejar uma mãe com 2 filhos, e lá vinham 5 carrinhas da Polícia de Intervenção, com 20 agentes fardados, com uma carga policial total, e portanto, mesmo que o procedimento fosse ilegal, estava presente o Tribunal, estava presente a Segurança Social, estava presente a Polícia, não havia ninguém a que aquelas famílias pudessem recorrer para dizer: estou a ser vítima de um processo ilegal, ainda por cima pelo Estado. A mesma coisa acontece com os privados. Se um senhorio quer despejar um inquilino, o inquilino está a tentar resistir de qualquer forma
estando dentro da casa, passando o tempo que ela pode estar dentro da casa porque está a atrasar o processo, basta o senhorio contratar um segurança privado ou às vezes chamar a polícia, porque acontece, que as pessoas são despejadas à força. E, portanto, quando a polícia está a despejar ilegalmente, quem é que as pessoas podem chamar para garantir os seus direitos? Não podem ligar à polícia a dizer que a polícia não está a garantir os direitos delas. Portanto, gostamos de falar um bocado de direitos dos inquilinos, porque neste momento não está muito favorável. Assim, e sobre direitos de inquilinos, há várias coisas, como a Helena estava a dizer, que são completamente ilegais e acontecem na mesma. Por exemplo, recordo de um caso que estava uma senhora, isto no final da pandemia, em que os Airbnbs, o turismo estava desacelerado, os Airbnbs estavam a servir ali de arrendamento sem contratos, ilegais, para muita gente. Uma senhora, mulher, imigrante, que estava a viver arranjou um acordo com a senhoria, pagou, e a senhoria lembrou-se de um dia para o outro: olha, vais ter que sair, vais ter que ir embora. Chamou a polícia, o senhor agente chegou lá e despejou a pessoa na hora. Para quem não sabe, para haver um despejo com contrato, despejo sem contrato, despejo como for, tem que haver um processo em tribunal, que demora ali 6, 9 meses. Não é só ligar à polícia, a polícia chega lá, tira a pessoa de casa e acabou. Isso não existe. E muitas destas coisas, e outras, como casos de abuso, assédio, contratos ilegais, não sei o quê, acontece muito. E só o cumprimento destas leis e exigir que elas não sejam cumpridas é em si um avanço comentário. Mas como a Helena estava a dizer, há muitos casos de despejo em que burocraticamente não dá para fazer nada. O despejo vai acontecer porque foi ao tribunal, o juiz decretou que a pessoa vai ser despejada, vai lá a polícia, vai lá o executor. E o inquilino em si não pode fazer nada. Enquanto inquilino, pelo menos. Sozinho. Porque o que tu iniciaste a questão a dizer que temos na Constituição o direito à habitação. Portanto, de uma certa ótica, até podemos dizer que todos os despejos sem solução são ilegais. O que não nos serve muito, não é? Porque houve um autor, um bem barbudo, que dizia que todas as constituições destas repúblicas democráticas, direitos, chamem o que quiserem, têm a sua Câmara Baixa e a sua Câmara Alta. Dizem que tens direito a isto, exceto quando. E na nossa Constituição está lá isso, está lá escrito. Tens direito à habitação. Também está escrito que os proprietários têm direito à propriedade. Isso é um contrassenso. Porque quando chega a hora de escolher um ou outro, pronto, nós sabemos quais é que os tribunais escolhem e pronto, temos que organizar, sim, cumprir esses direitos, mas também organizar uma luta que vá para além dos padrões legais. Vamos chamar. O Habitação Hoje convocou manifestações no ano de 2023 que ocorreram, foram 2 manifestações que ocorreram no mês de abril e em setembro, e essas manifestações se apoiavam em 3 eixos: direito à habitação, direito à cidade e o fim da exploração através do custo de vida.
Poderiam contar um pouco mais sobre como foram as manifestações, foram esses processos e também no que fundamenta nesses eixos? Sim. A primeira manifestação, que foi em abril, e que nós suspeitamos que teve assim mais ou menos 5.000 pessoas na rua, ela parte de uma vontade que não é só da Habitação Hoje, foi uma iniciativa europeia, de um coletivo de organizações em que nós participamos, que é a European Action Coalition, que decide todos os anos criar um espaço para que coletivamente e europeamente, a nível europeu, consigamos organizar a luta em coletivo e em conjunto, porque o que nós vemos é que hoje em dia o mercado imobiliário está muito organizado, portanto, quando falamos de senhorio já não falamos do senhor velhinho que é nosso proprietário e vive no andar de cima, é nosso senhorio e vive no andar de cima, falamos de uma organização tremenda, que chegamos ao ponto em que temos fundos imobiliários que possuem milhares de casas em cada país, em todos os países da Europa, do mundo. E portanto, nós decidimos que se o capital está organizado e que se organiza internacionalmente, nós temos de estar organizados, porque é preciso perceber que não há fronteiras no problema da habitação, mas que também é o problema dos territórios e sempre de uma classe a ser expulsa violentamente por outra que decide que vai ocupar a nossa terra, que vai ocupar a nossa possibilidade de existência dentro de um espaço. E por isso, em abril, nós saímos à rua, também em outras cidades do país, com essas três pautas, não é? Que é o direito à habitação, em primeiro lugar. Depois podemos esmiuçar o que é isto, o direito à habitação, quais eram as nossas principais pautas, mas em base perceber que a habitação tem que ser uma garantia para todos nós, não é? Ninguém tem que pagar, ninguém tem que morrer por não ter uma casa, porque não tem dinheiro para pagar. E depois, nisto, o direito à cidade, o que é que isto significa? Que não nos interessa construir mais habitação, estamos numa crise climática brutal, a indústria da construção é uma das mais poluentes do mundo, portanto, há tantas casas vazias, como estávamos a falar, é preciso aproveitá-las. Portanto, queremos mais habitação, mas não necessariamente mais construção. Queremos que essas casas estejam em sítios com transportes, educação, cultura, lazer, onde as pessoas possam ter uma comunidade. Não queremos que isso signifique segregação de pessoas, mais uma vez, as mesmas políticas do século XX e do século XIX e por aí fora. E depois que também que vemos este problema como um problema maior, que chamamos de exploração, contra as mesmas pessoas que sofrem no trabalho, que têm os trabalhos mais precários, que têm salários demasiado baixos, que perderam a possibilidade de consumir, e num momento em que só consumindo é que se pode ter saúde, habitação, alimentação, e ao mesmo tempo que isto está enquadrado com todo um conjunto de explorações, de violência contra mulheres, violência de género, violência contra imigrantes, contra pessoas LGBT, que são ainda por cima as mais afetadas pelo problema, porque também são as pessoas que mais dificuldade têm em aceder ao mercado. E portanto, nós quisemos trazer isso tudo para a rua e aliado com outras organizações, outras frentes de luta. E foi assim dia 1 de abril e dia 30 de setembro, e será sempre que for preciso. E continua a ser, não é? Porque também sabemos que estes momentos não são momentos que vão mudar a realidade, mas são momentos que achamos que é importante para nos organizarmos, para estarmos em conjunto, para irmos aumentando a nossa visibilidade de que somos cada vez mais conscientes do mesmo problema, vítimas do mesmo problema, e para aí podemos começar a trabalhar em como de facto começar a transformar a realidade, porque sabemos também que das reivindicações que nós fazemos, porque por mais que fôssemos não sei quando, vários milhares pelo país inteiro, isto afetou em nada as políticas do governo, em particular do Plano Mais Habitação. Portanto, continuaremos. Então teve essa adesão, você taxas aí de milhares, né? Foram manifestações com presença popular e forte nas ruas. Isso também era uma das nossas preocupações, não é? Que queremos que o problema real seja manifestado nesta manifestação e, portanto, todo o nosso trabalho enquanto Habitação Hoje foi ao máximo tentar chegar a diferentes sítios, diferentes
áreas da cidade para que de facto essa manifestação traduzisse o que é o problema e não que fosse só um grupo de pessoas a falar pelo problema. Interessante. No manifesto posto no site à época, né, dessas manifestações, a Habitação hoje faz duras críticas à especulação imobiliária e às medidas insuficientes adotadas pelo governo português. No manifesto também se fala de políticas que estão direcionadas para garantir mais lucro através dos vistos Gold, dos benefícios fiscais a não residentes ou a nômades digitais. Poderiam explicar melhor como funcionam essas políticas e por que ela prejudica o direito à habitação da população? Sim, claro. Em primeiro, na questão, tu colocaste que essas políticas são insuficientes, não é? E usar essa palavra parece que elas melhoraram um bocadinho, mas não foi suficiente quando é isso que acontece. Elas trabalham contra nós, as políticas do governo pioram a questão. A lei mais recente e mais famosa também, que piorou muito, a Helena já falou dela hoje, a Lei Cristas, e podemos ver que pronto, quando essa fase de governação do PSD-CDS para e vem o PS, inclusive hoje com maioria absoluta, essas leis mantêm-se. Ou seja, todas as contra-reformas da altura da Troika foram mantidas pelos seus governos sucessores, que teoricamente eram críticos na altura. E o que vem fazer hoje é, por exemplo, os vistos Gold também ficaram durante muito tempo, também recentemente. E o que o governo vai fazer hoje, por exemplo, na política mais habitação, é o que é efetivamente uma transferência de renda para os senhorios que mantém os preços da habitação altos. Ou seja, o que está lá escrito é que os senhorios vão arrendar por 900 euros uma casa, que é o preço de mercado, e o que o governo faz é aluga essa casa aos senhorios e sube a renda às pessoas 20% mais baixo. Ou seja, é um garante das rendas altas, porque estas rendas sempre a subir. E eventualmente vai chegar a uma altura que estoura porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. E pronto, não há procura, os preços têm que baixar ou pelo menos equilibrar ligeiramente, por muito que fique muito pior do que estava antes. Ao fazer estas políticas, garante que os senhorios hoje põem 900 euros, o Estado paga, amanhã põe 1000, o Estado paga, amanhã põe 1100, o Estado paga, e as rendas que vão ser pagas pelas pessoas são 20% abaixo disso, ou seja, são 20% abaixo de 900, depois são 20% abaixo de 1000, depois são 20% abaixo de 1100. Ou seja, a especulação continua um bocadinho mais baixo e sempre completamente impossível de pagar. E também há outras políticas, por exemplo, o fenómeno recente dos nómadas digitais, em que há políticas de isenção fiscais para imigrantes americanos, expats americanos, não é? Imigrante entrega Uber. Expats americanos, ingleses, alemães, de países com altos rendimentos, pessoas que podem trabalhar à distância, a vir para aqui com isenções fiscais, que pronto, mais uma vez também inflacionam o preço da habitação. E toda uma indústria à volta disso, porque ao andar na rua podemos ver que há espaços dedicados a essas pessoas, chamam-lhe comunidades, em que vivem ali num núcleo completamente isolados do resto da cidade, o que é uma segregação autêntica. Não sei se a Helena quer contar com mais uma lei ou outra. Sim, acho que se calhar vale a pena dar o nome só da política que tu estavas a falar, transferência de dinheiro de renda para senhorios, que é ela própria tem, acho que vale a pena ver o nome que foi dado pelo governo, é renda acessível, e vem até um bocadinho em paralelo com o Affordable Housing, que é uma das linhas que vem da União Europeia, que é chamar renda acessível, portanto
que da CIVA não tem nada, que eu dizia antes que pronto, a tal renda que só chega aos 30% mais ricos do Porto, mas que pronto, é isso, não é? Que estamos neste momento, em vez de regular o mercado e começar efetivamente a construir habitação pública, que é a única que pode garantir que vai ser sempre de acordo com os rendimentos das pessoas, que ninguém vai ter que ser deixado para trás porque não tem dinheiro para pagar uma casa, está todo o dinheiro a ser investido em transferir dinheiro para senhorias que podem manter a renda alta. E acho que se calhar vale a pena retomar uma coisa que tu mais dizias, que é ou seja, estas políticas, elas, a curto prazo, elas podem aliviar um bocadinho o que é o peso no orçamento de um agregado de habitação. Muito pouco, aliviam muito pouco. Mas o que é mais importante aqui é que estamos a gastar cada vez mais dinheiro a não resolver o problema, a ir pondo pensos rápidos em situações pontuais, não é? Agora transfere 100 euros para o senhorio, agora dá um cheque às pessoas de 100 euros e assim sucessivamente, sem estarmos a pensar numa política a longo prazo. E isso é que é uma das coisas mais revoltantes destes pacotes de medidas todos, é que a União Europeia deu até a Portugal, no PRR, a opção de construir habitação pública a fundo perdido, sem ter que devolver dinheiro, sem ter que pôr dinheiro próprio, e vimos que nada foi feito para solucionar a longo prazo, para ambicionarmos que daqui a 10 anos, 20 anos o problema vai estar resolvido. Pelo contrário, parece que o buraco está a abrir cada vez mais e não há políticas a longo prazo. E isso acho que pode resumir um bocadinho todas estas políticas pontuais que só contribuem para piorar um problema que já é enorme. Portanto, Helena e Tomás me contaram aqui um pouco sobre todo esse contexto atual da habitação da moradia, os vários problemas que percorrem, né, como os direitos dos inquilinos não são observados, né, o que fundamenta o movimento. E após todos esses problemas que conversamos, essas questões relacionadas à moradia, quais são os principais motivos e responsáveis pela crise habitacional em Portugal e em Porto? Eu diria que, sim, sem dar nomes, os responsáveis da crise da habitação são sempre os mesmos, os donos da habitação, não é? No contexto histórico atual, os culpados é a classe capitalista em geral. Já falámos aqui hoje como o problema da habitação incide principalmente no facto da habitação ser uma mercadoria. E a partir do momento em que é uma mercadoria e está a servir esses interesses, os senhorios diretamente são culpados pela crise da habitação. Agora também temos que compreender que eles estão inseridos num sistema bastante mais amplo que eles, ou seja, nenhum senhorio é culpado assim, moralmente e individualmente por fazer aquilo que efetivamente o sistema faz com que ele faça. Mas tentando simbolizar, por exemplo, aqui no Porto, o maior proprietário da habitação é a Câmara, através da Dogos, que é dona de várias habitações, principalmente em bairros, não é? É curioso que o segundo maior proprietário no Porto é a Santa Casa da Misericórdia. É bastante interessante, porque a Santa Casa apresenta-se como uma instituição de caridade, uma instituição que faz bem aos pobres, não sei o quê. E não só é o segundo maior proprietário da habitação, como muitas dessas habitações estão completamente devolutas e a cobrar rendas altíssimas. Não do Porto, mas de Lisboa, sei de uma habitação da Santa Casa a arrendar por 2.000 euros. É uma habitação bastante, não é? Mas 2.000 euros. Também aqui no Porto temos o Mário Ferreira, não é? Que está a ser um promotor de certas políticas de gentrificação, porque ele é dono da indústria
grande parte da indústria dos navios que fazem percursos pelo Douro. Até recentemente houve o caso do Stop, do Centro Cultural, Centro Comercial Stop, que pronto, era um espaço onde muitos artistas faziam a sua música, praticavam, ensaiavam, o espaço no Porto era o espaço cultural mais importante. É onde saía lá a música e a cultura musical que sai desta cidade. E o que aconteceu é que a Câmara lembrou-se, não é, de dizer que já não se podia estar lá, tirar os músicos todos, despejá-los, houve manifestações sobre isso. E veio-se a descobrir, isto sem querer acusar o Mário Ferreira de nada em particular, mas que todo o terreno por trás do Stop, ou seja, que o Stop é ali na Rua do Heroísmo, e todo o terreno lá por trás até ao rio é do Mário Ferreira. E está planeado, ainda não é certo, mas está planeado que mesmo atrás deste terreno passe uma linha de elétrico que vai ali das zonas das Fontainhas até perto, e pronto, que vai ser uma linha para servir a indústria do turismo, obviamente, passar ali. E pronto, e vemos como os interesses diretos dos proprietários, né, da terra urbana e dos prédios, influenciam diretamente onde acontecem despejos, onde se constrói isto. Por exemplo, a linha do metro. Foi anunciado várias expansões ao metro, recentemente. Essa informação é pública há pouco tempo, não é? Dentro da Câmara Municipal não é pública, não é? Há várias pessoas que sabiam ir lá há vários tempos. Com uma provocação, questiono que, se formos ver as transações imobiliárias na zona onde o metro vai ser construído, quem é que tem andado lá a comprar sem saber como o metro ia ser construído? Uma provocação. Na informação privilegiada ali que pode acontecer no meio, e isso, os grandes atores, os que têm conexões políticas podem, né? Não, sem... Sim. E, por exemplo, estamos a falar aqui do metro do Porto, mas foi muito famoso quando houveram as construções de autoestradas em Portugal, de haver toda uma série de negociantes a dizer põe a autoestrada a passar aqui, vem ela mais para aqui, para servir os interesses dos proprietários desses sítios. Perfeito. E o contexto do Porto é o mesmo do resto do país, dessa questão da crise da moradia? É uma pergunta que, para responder, eu quero só ir assim um bocadinho atrás, e acho que também pegando no que o Tomás estava a falar. Sim. Nós não podemos separar habitação de solo urbano, de políticas públicas, e não só políticas públicas de habitação, como de planeamento urbano e políticas culturais. E isto é importante para falarmos desta ligação que o Tomás falava entre iniciativa pública, investimento público e iniciativa privada. Então, se formos retomar o Porto, e agora assim dando um salto bem para trás, mas só para se perceber como isto não é um fenómeno recente e como estes processos às vezes são longos para chegar a um ponto que depois de percebermos a linha fica complicado não achar que há de facto um projeto por trás dele, não é? A construção muita gente que vive no Porto há mais tempo, ou que pelo menos conhece pessoas que viveram, sabe que o centro da cidade, até há um pouco mais de uma década, estava o que as pessoas costumam dizer, abandonado. Havia muita gente a viver lá, mas as casas estavam degradadas, não havia investimento, o espaço público não era adequado, não havia transportes, portanto as pessoas que viviam eram uma camada empobrecida onde era o sítio onde elas sempre viveram, porque não houve investimento na zona, não interessava o centro da cidade como zona de investimento. Isto particularmente porque os anos 80 em Portugal e a democratização de Portugal corresponderam muito a políticas de incentivo ao crédito. Isso significava que quer as construtoras
quer os agregados familiares, e não digo todos os agregados familiares porque há uma grande camada da população que nunca conseguiu aceder ao crédito, mas digo a classe média conseguiu aceder ao crédito, e esta aliança entre o crédito para as construtoras e para as famílias comprarem casa fez com que fosse urbanizada toda uma área à volta dos centros, dos núcleos urbanos, não é? Dos centros urbanos, onde se construíram prédios ou moradias com mais área, onde o terreno era mais barato para construir mais, e também de acordo com o sonho que as pessoas poderiam ter e, portanto, finalmente chegar a esse nível. Ao mesmo tempo que isso acontecia, os centros estavam deixados completamente ao abandono, onde vivia essa população mais empobrecida que eu falava. Chega um momento em que a urbanização está mais ou menos saturada à volta dos centros e já os centros estão completamente degradados, completamente desvalorizados. É preciso novas oportunidades de investimento e é mais ou menos neste momento que começam a surgir políticas que eu vou enumerar e também para sugerir que se pense sobre elas e como elas vão desencadear então um processo de gentrificação. Posso falar o processo de nomeação do Porto como Património Mundial da Unesco, que aconteceu nos anos 90. Posso falar depois que criou, portanto, um núcleo protegido, valorizado, um núcleo que ninguém queria saber, que os turistas não queriam saber, que os portuenses, os que viviam cá, gostavam, mas muito por uma questão cultural própria. Então, temos esse marco. Depois temos, em 2001, o Porto Capital Europeia da Cultura, onde são construídas as linhas do metro, a Casa da Música, são reabilitados espaços urbanos, a maior parte das praças do núcleo central do Porto foram todas reabilitadas nessa altura, porque estou a falar da Cordoaria, dos Aliados, da Batalha, Carlos Alberto, Poveiros, portanto, foram começar ali a ser criados espaços urbanos mais atrativos, espaço público mais atrativo, ao mesmo tempo uma linha de transporte adequada e uma movimentação cultural que trouxe ao Porto outra vez um nome. Uns anos mais tarde chega o Airbnb ao Porto. Um ano depois chega a Ryanair ao Porto. E a Ryanair não chega porque decide. Há uma política de atração da Ryanair que é uma política, ou seja, há uma vontade política da Câmara, do Estado, de trazer a Ryanair para aqui. Portanto, tudo isto, e o Airbnb em particular, começam e os prémios de turismo, a vida cultural que atrai jovens, que atrai artistas, que começa a dar foco ao Porto e também ao investimento. Só que o investimento por si só não aparece assim e, ao mesmo tempo, a Câmara do Porto começa a reabilitar edifícios no centro da cidade, começa a dizer aos investidores é possível reabilitar bem. Ao mesmo tempo, como isso não chega, ainda começa a criar zonas, e particularmente a primeira que foi na zona de contenção do Património Mundial da Unesco, a criar zonas onde, através de políticas de planeamento urbano, é possível reabilitar mais fácil, ainda por cima com benefícios fiscais. O que é que isto significa? Que as pessoas estavam a construir e ainda recebiam dinheiro para construir. Tinham benefícios fiscais. Não é só isenção fiscal, é mesmo uma questão de benefícios fiscais para incentivo, para que os grandes investidores viessem para o Porto. Então, a percepção pública diz-nos que o Porto era uma cidade que estava morta, o que não é verdade. O Porto tem vindo a perder população efetiva, não é? Portanto, o centro do Porto perdeu população, isso quer dizer que já viveu lá mais gente do que hoje, apesar de que hoje as casas parecem bonitas. Ao mesmo tempo que estas políticas estão a ser feitas e que há incentivos para investidores investirem no Porto, não há nenhuma política de proteção de pessoas que vivam na cidade. Então as cidades são expostas. Isto para responder a se o Porto é diferente. Não. Este fenómeno já aconteceu em Lisboa, já aconteceu em Barcelona, Paris. É um fenómeno que está farto de acontecer. As estratégias são sempre as mesmas. A cultura é normalmente uma forma de desencadear este processo, porque atrai gente jovem, que depois vai criar uma nova visibilidade para a cidade. O turismo é outra delas, que foi a seguinte, não é? Portanto, quando eu falo da Ryanair e do Airbnb, é um novo investimento, é uma atração através do turismo, mas pode ser muitas outras. E a especificidade do Porto é que aconteceu um bocadinho mais tarde do que Lisboa. Lisboa está com o processo muito mais avançado, mas também cresceu muito mais exponencialmente, portanto foi muito mais violento. Se
passarmos isto para outras cidades do país, saindo dos 2 grandes centros urbanos, bom, se formos ver, o sul do país já vive a realidade do turismo, portanto toda a economia já está moldada para o turismo, mas se formos ver o interior do país, o que nós estamos a ver em cidades do interior, as rendas têm aumentado ainda mais proporcionalmente do que no Porto e em Lisboa. E se formos acrescentar, por exemplo, uma cidade como Aveiro, em que o turismo também agora está mais efervescente, já como consequência da atração para o turismo no Porto, porque depois, obviamente, que a bolha vai crescendo, não é? Vai se espalhando. E abrangendo cada vez mais cidades à volta, porque é preciso diversificar quantas vezes uma pessoa consegue vir ao Porto e não ficar farta, né? Tem que ir agora a Aveiro, agora vai ao Douro. Vila Real, Braga, Bragança, Viseu, são cidades em que o problema está a sentir. Cresce o número de Airbnbs, de alojamentos locais, não há preparação da cidade para receber isso, tem universidades, os estudantes deixam de poder estudar, as pessoas que num outro tempo até tiveram acesso ao crédito, hoje não é realidade para a maior parte dos jovens, e portanto o problema está a se espalhar, claro que com as suas especificidades, mas acho que conseguimos identificar que a base do problema é a mesma, e voltando, que é a rentabilidade que investir na habitação, no solo, fazem pessoas decidir investir em Portugal, e muitas delas nem são pessoas, são os tais fundos que podem estar do outro lado do mundo, negociar, vender, comprar Portugal, Espanha, Brasil, China, em qualquer parte do mundo, e não tem qualquer relação com a cidade sequer, nem precisam ter. Portanto, esses intervenientes nem precisam de ter relação, só precisam que sejam criadas as condições para que eles possam intervir, e portanto pode ser em qualquer lado. Enquanto sofremos, os proprietários dizem que ainda não lhes chega e nem o céu é o limite para a ganância dos bancos, dos fundos imobiliários, do setor da construção, da hotelaria, para a classe dominante, os milionários e os seus projetos de exploração da classe trabalhadora e dos territórios. Aqui no centro, hoje, há um alojamento local para cada 2 casas e este ano abre a cada 5 dias um novo hotel em Portugal. A cidade que é boa para o investimento é demasiado boa para nós. Obrigado, Helena e Tomás, pelo tempo, né, pela entrevista. Trouxeram aí um bom contexto sobre a crise da habitação em Portugal, principalmente em Porto. E queria fechar nossa conversa aqui perguntando para vocês. Sabemos os problemas, né, discutimos os problemas aqui. E as soluções? Quais são as soluções para esses problemas da moradia? Isto é, o que governo, empresas, sociedade podem fazer para melhorar a situação relacionada com a crise habitacional? Pronto, isto não vai ser para ser desmotivador, tentando colocar a solução demasiado no horizonte, mas pronto, é preciso aqui ser franco e direto e dizer que a partir do momento em que o problema da habitação é manifestação da habitação enquanto mercadoria, que a solução é uma, que é a habitação deixar de ser uma mercadoria, passar a ser um bem usado para as pessoas viverem lá. Essa é a solução final. Só aí, quando isso acontecer, é que podemos realmente falar de que o problema está superado. Ou diria isso, ou aí começamos realmente a superar o problema. Agora, o que nós podemos fazer entretanto é tentar colocar soluções na mesa que melhorem a situação das pessoas e que elas tenham assim algo imediato para lutar para melhorar a sua condição, nem que seja um bocadinho. E aí, um conceito que gostamos de aplicar é
que até está na Constituição, que é a função social da propriedade. Que, por muito que um senhorio seja dono de um prédio, reconhecer que aquele prédio deve servir uma função social, ou seja, não pode estar ali vazio só para ele vender um ano ou dois depois e ficar com 20, 30, 40%. E a partir desse momento ir aos vários devolutos que existem no Porto e no país, ver quais são os seus donos e dizer: tu alugas ou ficas sem ele. Escolhe. Isso seria uma boa solução assim também. E essa solução ou seja, estamos aqui a falar de duas escalas de soluções, não é? Primeiro, umas que ambicionamos a longo prazo e o que é que podemos ambicionar a curto prazo. Obviamente que a utilização do património que já existe, como estávamos a falar, os milhares de devolutos pelo país é uma delas. E depois, mas também não chega só que essas casas sejam postas no mercado especulativo e que se parta do princípio que vão só por si as rendas se regular e corresponder às necessidades da população, porque a verdade é que há sempre alguém que poderá pagar mais, e se não forem as pessoas do país vão ser nómadas digitais ou turistas ou quem seja. Portanto, é preciso também que o mercado comece a ser controlado e os preços fixados. Não é? Precisamos de controlar as rendas também. E uma medida que está aliada a esta, mas que extravasa esta na medida em que já está a passo a longo prazo, é que estas casas comecem a pertencer a um património público, que o Estado não esteja a dar dinheiro a cada vez e que ela passe a constituir um património público que se torne habitação pública e, portanto, que seja estável a longo prazo. E tudo isto, quando se fala de desmercantilização da habitação, claro que é um processo a longo prazo, mas que está a par. Ou seja, que nós não acreditamos que o problema da habitação se pode resolver por si só, isolar o problema da habitação do problema da violência doméstica, do problema da má alimentação, do problema da saúde, da educação, do desinvestimento na saúde e na educação. Portanto, acho que a partir do momento que se começa a pensar nas coisas, a perceber a raiz do problema, a perceber que a única solução é uma leitura completamente diferente da forma como vivemos, não é? Que a nossa vida não tem que ser ela própria mercantilizada, que nós temos direito, que temos que construir pelo menos o espaço onde existe esse direito a existirmos com segurança, com dignidade, com qualidade de vida. Isso também nos começa a perceber que todos os problemas estão articulados, não é? E que não é só possível resolver o problema da habitação sem resolver todos os outros e vice-versa, que não conseguimos uma coisa sem todas as outras. E por isso na habitação hoje nós dizemos sempre que defendemos uma luta informada e organizada. E o que é que isto significa? Que, em primeiro lugar, nós temos que conhecer muito bem a realidade para poder transformar, ou seja, para poder pensar em soluções, e depois temos que nos organizar. E isto quer dizer que, ou seja, que não, tudo o que nós temos aqui a falar foi de que forma é que, no fundo, a classe trabalhadora, as pessoas mais empobrecidas, mais vulnerabilizadas, mais marginalizadas ao longo do século, não é? Que as políticas nunca lhes chegaram, nunca foram suficientes para garantir uma qualidade de vida. O que nós estamos aqui a falar é de que forma é que a classe trabalhadora está de mãos atadas e que tens políticas, tens esforços políticos que não estão a ser direcionados para quem tem um problema, mas sim para uma manutenção do problema enquanto continuar a enriquecer a classe capitalista. E, portanto, nesse sentido, nós acreditamos que uma solução a longo prazo tem que passar por uma mudança na balança do poder. Portanto, que a classe trabalhadora tem que poder decidir quem é que vai ser beneficiado com a habitação, com a saúde, com a educação. Não sei se queres completar. Mais exigências, mais formas de resolver o problema. Por exemplo, no Porto ainda, nos centros urbanos ainda, mas principalmente mais para dentro do país, vemos habitações que foram financiadas por crédito barato, que pertencem às pessoas que lá vivem, que foram construídas ali na década de 80 e que começam a mostrar e vão cada vez começar a mostrar mais problemas estruturais. As casas dão problemas, precisam de ser reparadas. E temos de ter atenção que muitos dos proprietários dessas habitações pessoais não têm dinheiro para as compor.
O que acaba por acontecer é que, quando ela começa a ter demasiados problemas, ou começam a ter todos os problemas de saúde, até eventualmente o teto cair em cima, ou então têm de vender a casa e trabalham para essa concentração de capital em grandes fundos e grandes empresas. Em vez de andarmos a dar isenções fiscais a nómadas digitais, a grandes empresas, poderíamos ter uma política que fizesse com que os proprietários que vivem na habitação, só eles, tivessem um fundo público aonde pudessem recorrer para reparar a sua habitação. Porque lá está, esses casos foram construídos na década de 80, estamos em 2024, os problemas vão se começar a acumular e não parece que ninguém esteja a pensar nisso. Obrigado, Tomás e Helena, e parabéns pelo trabalho no Coletivo Habitação hoje, pelo importante trabalho. Obrigada pelo convite.